Bom dia, irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós somos humanos e a Tua palavra diz que o Senhor sabe que somos pó. Como é difícil lidarmos com essa realidade que é a consequência do pecado na vida da humanidade. Mas Tu és o Deus de toda consolação, Tu és o Deus da paz sobrenatural, Tu és o Deus do milagre. Então esses irmãos estão diante do Senhor e o nosso desejo é que o Senhor manifeste na vida deles o seu melhor. A Tua palavra diz que nós, como pais, que somos maus, se os nossos filhos nos pedirem pão, não daremos a eles uma serpente. E o Senhor diz através desse trecho que o Senhor é muito melhor do que nós. Então, Pai, pedimos que o melhor do Senhor se manifeste na vida desses irmãos, como também a consolação sobrenatural do Senhor se manifeste nessas famílias que estão acompanhando e sofrendo essa dor. Te louvamos, Senhor, pelo milagre que o Senhor fez na vida da nossa irmã Pedrina, por sabermos hoje que através da sua graça e misericórdia ela está curada. Louvado seja o Senhor pelo seu grande poder, pela sua graça manifestada na vida dela. Agora, onde vamos meditar na sua palavra, pedimos que também o Senhor manifeste o seu poder. Que essa palavra que será pregada possa, de uma forma sobrenatural, agir nas nossas mentes e nos nossos corações e nos fazer compreender que só o Senhor é Deus. Que só existe vida no Senhor. E que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E a Tua palavra é o livro que o Senhor deixou para que nós pudéssemos Te conhecer a Tua salvação e o caminho de volta para a comunhão. Nos alegra com a Tua presença, nos alegra com a Tua voz, nos alegra com o milagre, com os milagres que o Senhor pode fazer para conosco nesta manhã. Pedimos também pelo Guilherme, aquela criança que teve que sair agora para ir para o pronto-socorro, porque não está passando bem, que o Senhor cuide do Guilherme, Senhor, e que ele seja tratado e curado para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Nós planejamos algumas coisas para esse ano, e uma das coisas que nós planejamos é de nós desenvolvermos de uma forma crescente alguns assuntos. E nos primeiros 3 meses nós procuramos abordar a importância e o valor da oração. E na oração nós temos a liberdade de falar com o nosso Deus. E através de Jesus Cristo nós temos a certeza de que Ele nos ouve. E crendo no seu amor, nós podemos descansar na certeza de que Ele agirá e fará um milagre nas nossas vidas. Como é bom descobrirmos que nós temos acesso ao Deus Criador do céu e da terra. Nós podemos falar com Ele. Que bom que nós podemos saber que Ele está disposto a nos ajudar. Que dentro da sua grandeza e glória e santidade, Ele escolheu, determinou para si mesmo, apesar de não merecemos, nos amar. E através de Jesus Cristo nós temos esse privilégio de falar com o Criador, com Deus Todo-Poderoso. Existem tantos homens poderosos aqui na terra, o quão difícil é falarmos com eles. Mas o nosso Deus, que é mais poderoso que eles, está ao alcance da nossa voz. Está ao alcance dos nossos pensamentos. E graças a Deus, Deus tem tocado nos corações, e sabe o resultado disso é que os cultos de quarta-feira tem mais pessoas orando. Graças a Deus, que Deus tem realmente feito as pessoas entender que vale mais a pena um dia na presença de Deus do que 1000 nas tendas dos ímpios, e louvado seja Deus. E até naquele culto que é um grande desafio para nós, que é o das 8 horas, tem mais pessoas chegando às 8 horas para orar. Graças a Deus, pessoas têm entendido a bênção de poder falar com Deus em comunhão com outros irmãos, nesse propósito que Deus determinou através da sua palavra, que devemos estar unidos também em oração. Mas, nesses próximos 3 meses, o nosso desejo é falar de uma coisa também tão importante e necessária, que é a questão da palavra de Deus. Esse livro bendito,
que é fruto da graça e da misericórdia de Deus, como também consequência do seu caráter, justiça. Deus é justo. E a Bíblia diz que todos nós, eu e você, vamos comparecer diante dele. E vamos ser julgados por aquilo que temos feito. E a consequência desse julgamento trará para nós bênçãos ou maldições. Mas esse Deus justo, que nos julga com equidade, ele cuidou de deixar a sua palavra, agora escrita, para que as pessoas possam saber da lei que será usada para julgá-lo para a eternidade. E agora todo homem tem ao seu dispor essa palavra, e pode conhecer esse Deus, e pode conhecer esta verdade. E Deus, que é gracioso e bom, determinou para a sua igreja anunciar esta verdade, esta palavra, para que todos os homens, em todos os lugares, possam conhecer a justiça de Deus e possam se preparar para esse dia, quando comparecerão diante de Deus. Graças a Deus, Deus nos deu a sua palavra. E o que Deus falou a Adão, e Adão não ouviu, ele pode falar-nos hoje, e nós podemos ouvir. A mesma oportunidade que teve Adão, nós temos. A mesma verdade que Adão conheceu, está ao alcance dos nossos olhos e ao alcance dos nossos ouvidos. Isto é fruto da graça, da misericórdia do nosso Deus. A palavra de Deus é esse resultado, da graça, da misericórdia, mas também da justiça do nosso Deus. Por isso, convido você a ler comigo um texto de Mateus capítulo 5, e vamos ler dos versos de número 16 e 20, a 20. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos de número 16 a 20. E mesmo assentados, de forma reverente, acompanhe essa leitura. Mateus capítulo 5, versos 16 a 20, e se você achou, diga amém. E se você não achou, diga, espere, pastor. Então vamos esperar um pouco. Todos acharam? Ok, então leiamos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Deus gracioso e bom, verdadeiro e santo, nós estamos diante do Senhor, com temor e tremor, reconhecendo no Senhor o Deus santo, que domina sobre o céu e sobre a terra. Nós estamos diante do Senhor, para conhecer o Senhor e o caminho do Senhor. Torna esse caminho conhecido diante de nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus, irmãos, ela tem um propósito, e nós devemos entender claramente este propósito. Deus, quando criou o homem, o criou para um propósito. E o propósito de Deus, quando criou o homem, foi que eu e você glorificássemos a Ele através da nossa vida, através da nossa forma de viver, da nossa forma de andar, da nossa forma de falar. Tudo que Deus criou, criou para este propósito, ou seja, que Deus fosse visto na criação. Então, o propósito de Deus, quando Ele te criou, foi que Ele fosse reconhecido na sua criação. Não só de uma forma fisiológica, mas também no caráter, na essência, no coração, na forma de sentir, na forma de pensar e na forma de viver. Mas o pecado nos afastou desse propósito. E destinou ao homem
características e condutas que não mais glorificam o Senhor. O pecado é isso que nós vemos no mundo. A imoralidade, a injustiça, a violência, a ausência de amor. É isso que o pecado fez. Ele destruiu o caráter de Deus no coração do homem. Não há justiça, não há pureza, não há amor. E é isso que o pecado fez. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, veio até nós, subiu numa cruz, para pagar a dívida que nós, como pecadores, temos diante de Deus. A Bíblia diz que o pecado gera morte. Mas Deus escolheu sofrer a nossa morte, para oferecer a mim e a você, que herdamos a natureza adâmica, que herdamos essa caracterização, essa descaracterização do caráter de Deus, a oportunidade de sermos restaurados ao propósito da nossa criação. E por isso Deus ordenou à igreja que ela deve levar essa mensagem de que Cristo morreu pelos pecadores, e que as pessoas são pecadoras e elas têm como destino a morte eterna, o lago de fogo. Mas a cruz de Cristo oferece para as pessoas que querem voltar à sua origem, ao propósito da criação, a salvação, a santificação, a transformação. Então a palavra de Deus agora ela tem um objetivo, e qual é? Fazer-nos conhecer aquilo que Adão conheceu e desprezou. Mas a nós agora que não queremos mais ter o destino que Adão teve, ou seja, se afastar de Deus, nós queremos se aproximar novamente de Deus, não queremos mais o inferno, não queremos mais o lago de fogo, nós queremos o paraíso. Então a Bíblia foi escrita para que nós conhecêssemos o caminho de Deus e pudéssemos tomar a decisão de aceitar o propósito de Deus quando nos criou, então sermos restaurados nesse propósito. É como eu falo para os alunos lá no seminário: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim aprender a ser melhor professor, eu vim aprender a ser pastor, eu vim aprender a ser missionário. Então esquece, volta para casa e reveja essa sua decisão. Porque o que você veio fazer aqui, na realidade, veio aprender a como ter comunhão com Deus, e depois você vai sair daqui para ensinar como elas também podem ter comunhão com Deus. E a Bíblia é esse livro que nos ensina como termos comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz que aquele que ouve e pratica é grande, em detrimento daquele que ouve e não pratica e não ensina é menor, porque para Deus o valor que nós temos é quando nós refletimos na nossa vida o propósito que Ele teve quando nos criou. E como nós somos restaurados nesse propósito? Através da ação da palavra de Deus no nosso coração. Por isso, todo crente que quer ter comunhão e comunhão íntima com Deus, ele precisa ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi escrita para restaurar a comunhão do homem com Deus. E por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. E a santidade nos aproxima de Deus. Santidade, o que significa santidade nos aproxima de Deus? Quando nós vivemos o que Deus determinou para nós vivermos, então nós estamos nos aproximando e restaurando de forma plena nossa comunhão com Deus. Mas como viver o que Deus determinou? A Bíblia revela como nós devemos viver. Por isso, como nós temos falado, o cristianismo se difere do paganismo. No paganismo, os deuses refletem o coração do homem, ou seja, os deuses são criados para refletir o que os homens querem, suas ambições, suas vaidades, mas o cristianismo é diferente. Os homens devem refletir o coração de Deus e os valores de Deus. Mas a diferença é que Deus sabe que nós somos incapazes e incompetentes para isso. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para restaurar essa comunhão. Para isso Ele nos deu o seu Espírito Santo, para nos capacitar a este estilo de vida, porque nós podemos humanamente tomar essa decisão, mas seremos incapazes de torná-la prática, porque nós somos de natureza pessoas más,
mas Deus nos deu, através da cruz de Cristo, a presença do Espírito Santo de Deus, e por isso a palavra de Deus diz que quando nós andamos em Espírito, não cumprimos os desejos da carne, porque o Senhor passa a nos guiar e não nós mesmos. Por isso, é importante. E aqui é só uma palavra para você, cristão. E o texto começa assim, nas palavras de Jesus Cristo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia diz que homens, ao nos verem, eles devem glorificar a Deus. E como os homens, ao nos verem, podem glorificar a Deus, eles podem ver Deus em nós. Sabe aquele momento que você chega para uma pessoa e convida ela para... Se você vai chegar e vai convidar, eu espero que muitas pessoas você convide para vir aqui, não para aplaudirem um homem, mas para verem o que Deus pode fazer na vida de um homem. E aquele homem que outrora tocava em boates, bares, para adorar o diabo, e agora ele não mais faz isso, ele adora Deus. Mas talvez você vai dizer para a pessoa: olha, venha na igreja que você vai ver um testemunho poderoso do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Aí a pessoa vai falar assim para você: você é crente? Ela vai falar: sou. Você, rapaz, não percebia. Que triste. Que triste. Porque nós não temos só uma religião, ou seja, nós não somos só batistas. Nós somos, antes de batistas, cristãos. Antes de batistas, seguidores de Cristo. Antes de batistas, pessoas que creem na palavra de Deus e a estabelecem como única verdade para as suas próprias vidas. Porque quando levamos o nome de cristão e as pessoas não veem Cristo em nós, eles nos chamam de hipócritas. Mas Jesus Cristo diz que o cristianismo é mais do que uma religião, é um estilo de vida. É uma vida que retrata uma ação sobrenatural de um Deus sobrenatural, que restaura o homem à sua origem, ao seu caráter, ou seja, ele deixa de ser a imagem e semelhança de Adão e passa a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, talvez você ache que ser cristão dá a liberdade para você fazer o que você quer, porque Deus te deu a liberdade, mas a liberdade que Deus te deu foi para escolher fazer as coisas certas. Você não é mais escravo do pecado, ele já não te domina, ele não tem poder dominador sobre a sua vida, porque a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente você é livre, você pode escolher. Muitas pessoas sem Cristo já escolheram serem melhores, não xingar, não mentir, e elas não conseguem. Elas conseguem por um tempo. Porque só Deus pode nos dar esse poder. E só Deus pode nos transformar nessa intensidade. E como Ele faz isso, Ele transforma o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de pensar. E como Ele transforma a nossa forma de pensar através da Sua palavra, Ele nos conscientiza dos valores que nos identificam com Cristo, ao ponto de um dia eles substituírem os antigos valores, e agora os nossos lábios agora glorificam a Deus quando nós falamos. Nossa vida glorifica a Deus na forma que nós vivemos, porque nós fomos atingidos pelo poder da palavra transformadora do Senhor. É isso que a Bíblia fala. Mas eu quero que você entenda que esse é o propósito de Deus na sua vida através da palavra de Deus. Ele quer que você resplandeça a luz dele diante dos homens. Ele quer que os homens vejam você e percebam ele na sua vida. E ao verem isso, eles dizem: Deus realmente está com você. Você é verdadeiramente um cristão. A Bíblia vai nos dizer em Marcos capítulo 13, versículo 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo um dia vai ser diferente. Muitas coisas são transformadas nas suas formas de se manifestarem, mas existe uma coisa que não vai modificar: a palavra de Deus. Há muitas pessoas que entendem: agora nós estamos no tempo da lei. Não estamos mais no tempo da lei, desculpa. Nós estamos no tempo da graça. Sabe qual é a diferença da graça para a lei? É que no tempo da lei, se você pecasse, você morria.
E agora, no tempo da graça, se você pecar, Deus te dá uma nova oportunidade. Entende isso? Essa é a mudança. Não mudou a lei é a mesma. Deus disse lá, não pode matar. Hoje, não pode matar. Não pode roubar. Não pode roubar. Não pode mentir. Não pode mentir. Não pode adulterar. Não pode adulterar. A lei é a mesma. Nada mudou. Eu não estou dizendo que a morte das pessoas no passado significa que elas perderam a salvação, mas elas foram disciplinadas com a morte. E pela graça de Deus, hoje nós somos disciplinados pelo seu Espírito. Nós somos disciplinados pela sua palavra. Isso é graça, porque se não houvesse essa graça, seria morte instantânea. É isso que mudou, irmãos, no tempo da graça. Nenhuma lei foi alterada, porque o Deus Santo do passado é o Deus Santo do presente. O Deus que não concordava com aquilo no passado é o mesmo Deus hoje, e Ele não concorda, porque se Ele mudou hoje, Ele é injusto. Ele foi injusto para com aqueles que Ele puniu com a morte. Mas Deus é justo. Não há sombra de variação. Ele sempre pensa da mesma forma. E tem os mesmos valores. Os valores que Deus influenciou na cultura judaica foram os seus valores. Ele não queria e determinou que eles não fossem influenciados por outras culturas, babilônicos, assírios. Deus fala, afasta-te desses, não sejam influenciados por essas culturas, sejam influenciados pelos valores que eu estou determinando, porque é assim que se deve viver. Então, quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo o que acontece quando o homem obedece a Deus e o que acontece quando o homem não obedece a Deus. A palavra de Deus vai ser cumprida. Em tudo que ela diz. Ah, Senhor, mas ele foi bonzinho, mas ele não entendeu sobre Jesus Cristo e não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ele vai para o céu, vai para o inferno. Não é, por que vai para o inferno? Porque a Bíblia diz que só há salvação através de Jesus Cristo. E se não há Jesus Cristo, não tem salvação. Porque o único que morreu para pagar a nossa dívida foi Jesus Cristo. Eu e você somos pecadores. Se você não tem Jesus como seu Salvador, vai para o inferno. Está determinado. Deus não muda. Ele determinou. Essa é a verdade. Ah, eu quero seguir a Cristo, mas eu não quero me envolver com a igreja. Deus determinou que é a igreja. Está determinado, é o que Ele determinou. Ele não deu liberdade para nós escolhermos de que forma nós vamos segui-lo, de que forma nós vamos cultuá-lo, de que forma nós vamos obedecê-lo. Ele determinou a forma que nós devemos adorá-lo. Ele determinou a forma que nós devemos cultuá-lo. Ele determinou. Não foi eu, não foi você. E se você segue a Cristo, você tem que obedecer a Ele. Ele determinou. E é assim. Como determinou aos judeus que deveria ser assim. Da forma como ele disse no Velho Testamento. Mas os judeus não quiseram fazer do jeito que ele queria. Ele falou, chega, põe a igreja no lugar. E um dia, a igreja será tirada e ele falou, eu vou sentar no trono e eu vou governar. É assim que Deus faz. Ah, cada um tem o seu Deus. Se você segue a Cristo, você só tem um. Um Deus, não tem outro. E o Deus que você segue tem que ser igual ao meu. Porque o meu Deus tem nome, tem caráter e tem os seus ensinamentos escritos na palavra de Deus. E se você segue esse Deus, é dessa forma que você deve enxergá-lo. Nós queremos caracterizar Deus do nosso jeito. Deus não vai aceitar ser caracterizado do nosso jeito. Ele tem o jeito dele. E é esse que vai permanecer, meu irmão. Deus não mudou a lei. Quando Ele morreu por nós, Ele obedeceu em tudo à lei. E a lei exigia que o pecador fosse morto. E quando Ele recebeu os nossos pecados, Ele foi morto, porque a lei determinava que os que tinham pecado fossem mortos. A palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita para ser obedecida. Muitos veem a palavra de Deus como um bom livro poético. Quantas palavras bonitas e quantos versos que
são gloriosos aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Eu creio que a literatura bíblica é uma das literaturas mais interessantes de se ler. Fora lá, Números, né, que a gente... Mas é importante, porque ele vai dizer que Jesus é descendente. Lá está uma cronologia. Números é um livro necessário para nós reconhecermos que Jesus era o Filho de Deus. Existe uma genealogia que aponta aonde ele deveria nascer, e Jesus está caracterizado na Bíblia nessa genealogia. Então ele é o Filho de Deus. Mas a Bíblia foi escrita não para ser um livro poético, não para ser um livro filosófico, que fala sobre muitas coisas sobre a vida e fala sobre muitas coisas sobre como o homem deve se relacionar com a vida. Apesar dela filosofar sobre a vida, a Bíblia não é um livro filosófico. A Bíblia é a lei de Deus para o coração do homem. É a verdade de Deus para o coração do homem. É a luz para o coração do homem. É a sabedoria que o homem precisa para viver. É o conhecimento que o leva à vida eterna. Então a Bíblia foi escrita com o único propósito: restaurar a sua comunhão com Deus. E se você quer restaurar a sua comunhão com Deus, você tem que obedecer a Bíblia. É o que Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vós sereis meus amigos se obedecerem os meus mandamentos. Irmãos, cristianismo é um negócio sério. E a Bíblia afirma: o caminho é estreito, não é largo. E sabe por que não é largo? É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. É uma verdade só. É um caminho só. É um Deus só. E por isso a Bíblia diz que a única unidade que nós devemos buscar é essa unidade. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E quando isso existe, nós estamos em unidade. Nós podemos estar em unidade junto com outras pessoas e não estar em unidade com Deus. O que une a outras pessoas podem ser valores diferentes a esses, mas o que une-nos a Deus são os valores que Ele determinou através da sua palavra. Outrora, os cristãos batistas eram conhecidos como as pessoas que mais conheciam a palavra. Conversava com muitas pessoas, dizia assim: onde você se formou? Eu se formei no seminário batista. Oh, você se formou bem lá. Onde você foi? Na igreja batista. Oh, boa igreja. Boa igreja. Hoje, infelizmente, não. Infelizmente, não. E por quê? Porque os homens se afastaram da palavra. E que nos torna boas igrejas não é o auditório, não é os bancos estofados, não é ar-condicionado, não é pastor elegante, não é boa oratória. O que nos torna boa igreja é se nós vivemos a Bíblia, a palavra de Deus. E se nós não vivemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós somos péssima igreja. Uma herege igreja. Uma igreja que ofende Deus com o seu culto e com a sua adoração. É verdade. Por isso não é o que eu gosto, não é o que você gosta, é o que Ele determinou na sua palavra. Ele diz que é assim que nós devemos viver, é esse caráter que nós devemos ter, é essa adoração que nós devemos fazer, e Ele vai dizer que a nossa adoração começa com a nossa vida. Se a sua vida não identifica-se com a palavra de Deus, você não é um bom orador, não é um bom pastor, não é um bom cristão, não é um bom pregador. Porque a verdade primeiro tem que atuar na nossa vida, para que através da nossa vida possa ter o testemunho que possa influenciar pessoas a ter fé para crerem que também pode acontecer na vida delas. Por isso ele diz: resplandeça a vossa luz. Essa luz que Cristo fez irradiar a você, ela é conhecida, ela é vista. 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João 5,3 diz de uma forma bem clara: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha a bênção aqui da palavra de Deus. Ele diz: olha, você quer se identificar com o amor de Deus? Desse amor que nos
nos toma por todo nesse amor que nos abençoa. Ele diz, obedeça a palavra de Deus. E ele vai dizer, a obediência que eu quero não é trazer um fardo sobre a sua vida, é aliviar o fardo que está sobre a sua vida. Sabe o que ele está a dizer? Sabe por que você está sofrendo? É por causa do seu pecado. O mandamento do Senhor vem tirar esse peso, essa dor que é provocada pelo pecado. Então a palavra de Deus não vai te escravizar, como muitos falam, ser crente não pode fazer nada. Crente não pode mesmo. Crente é ensinado a viver de uma forma moral para não se contaminar com AIDS, crente não pode ter cirrose, crente não pode ter câncer no pulmão por causa de fumo. A vida de crente é uma vida realmente de opressão. Porque cá entre nós, não ter um câncer pulmonar, isso é uma ausência de total prazer, né? Porque câncer pulmonar, quando a pessoa está ali naquele momento agoniando, prestes a morrer, é triste. Entusiasmei. É triste. Eu acho que não. Triste é ver essas pessoas nessa estrada. Triste é vermos aquelas pessoas que entregaram seus corpos para a imoralidade, estão lá morrendo, apodrecendo por dentro. Isso é triste. Deus não veio trazer um peso sobre você, Deus veio tirar o peso que está sobre você. Deus não veio provocar o homem a hostilizar a sua mulher. Deus veio ensinar o homem a amar a sua esposa. Deus não veio fazer com que a sua esposa, ela maltrate você. Deus veio ensiná-la para que ela seja uma esposa que te abençoe. Essa é a ação da palavra de Deus na vida do homem. Deus veio fazer com que você, pai, seja respeitado pelo seu filho. Deus veio fazer com que você, pai, ame o seu filho e não maltrate. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia faz nós respeitarmos os governantes, aqueles que nos governam, e orarmos por eles. Não importa se são petistas, esquerdistas, marxistas, orarmos por eles. Deus faz isso. Ele tira as armas das nossas mãos de destruição e coloca armas de amor, de salvação. Deus vem eliminar dos nossos atos mentira, porque Ele sabe que a mentira vai nos destruir. Ele vem nos libertar de temperamentos caracterizados pela carnalidade, que maltratam, que ferem o nosso semelhante, e nos dá palavras de amor e de graça e de misericórdia. Então não, o cristianismo não veio colocar peso sobre a vida de ninguém. O cristianismo veio libertar o peso que está matando as pessoas e destruindo elas. Além de destruí-las para essa vida, vão destruir também essas pessoas para a vida eterna. Graças a Deus pelo alívio que o Senhor nos dá, de não sermos mais escravizados aos nossos pecados que nos destroem. Agora nós somos livres para escolher as melhores coisas, as melhores palavras, as melhores ações, porque Cristo nos libertou do domínio das trevas. Meus amados, esta palavra, ela é galardoadora. Mas ela precisa ser vivida para ser assim. O mundo precisa dessa realidade, o mundo precisa experimentar essa graça, o mundo precisa ser transformado. Talvez você pergunte, o que mais o nosso Brasil precisa é ficar livre da corrupção. Sabe quem pode livrar as pessoas da corrupção? É Cristo. Só Cristo transforma o coração de uma pessoa corrupta em uma pessoa santa e de boas obras. Só Cristo pode fazer aquilo que Deus fez na vida daquele corrupto lá, relatado. O Zaqueu, que era corrupto, cobrador de impostos, mas ele conheceu Cristo e ele disse, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres e a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais aqueles que eu lesei, cobrando impostos injustos. Só Deus faz isso. Provavelmente Zaqueu se tornou pobre, mas não importa. Ele entendeu agora que o que ele precisava era de Cristo e não de dinheiro. É só Deus que faz isso, porque o homem natural ainda acha
que o dinheiro é a solução para os seus problemas. Não se engane. O que torna a sua vida insuportável é os seus pecados. Se você estiver livre deles, em comunhão com Deus, um casebre será um palácio. Mas sem eles, um palácio será uma catacumba. É verdade. É a mais pura verdade. Mas tudo isso, para você usufruir, você precisa crer. E aqui está o grande problema, que envolve eu e a palavra de Deus. Para mim, ela é verdade. Em cada palavra que ela diz, em cada instrução, em cada valor, ela é verdade. Mas o que faz com que eu creia que ela é verdade é a minha fé. Eu creio. Eu determinei para mim mesmo. Houve um momento da minha vida, um momento de faculdade, que eu comecei a questionar. Essa loucura que é a salvação, essa loucura que é Deus criou com a sua palavra todas as coisas, essa loucura de um grande peixe engolir um homem e ele depois sobreviver depois de 3 dias. Essa loucura que o mar foi aberto e o povo passou a pé seco. Parece loucura, eu não estava lá, eu não vi. Eu não vivenciei essas experiências. Mas eu comecei a olhar aquilo que os meus olhos podiam ver. E eu pude ver Deus na natureza. Eu pude ver Deus na cruz. Eu pude ver Deus diante de mim. Eu disse, Senhor, Ele não estava lá para ver o mar se abrindo. Mas eu creio agora que a sua palavra disse que Ele abriu. Ele abriu. Eu creio. A Bíblia é uma verdade, mas se você não crê, é um livro qualquer. Porque ela só passa a atuar na nossa vida quando nós cremos naquilo que ela fala. Se você não crê naquilo que ela fala, não vai acontecer nada, absolutamente nada na sua vida. O fardo continuará pesado, a vida continuará difícil, mas se você crê, se você crê, você vai experimentar coisas como a paz que excede todo entendimento, irracional. Tudo aos olhos do homem carnal está ruim, mas aos olhos do homem espiritual, esta é a vontade de Deus. Essa alegria, a certeza que se hoje eu fechar os meus olhos, eu vou abri-lo na presença de Deus. Eu sei. Então não tenho medo da morte. Se eu morrer hoje, como diz o apóstolo Paulo, vou estar com Cristo. Se eu viver, vou viver com Cristo. Então não importa se eu estiver aqui ou lá, estarei com Cristo. Agora, estar lá é melhor. É bem melhor. Então eu preferiria estar lá. Mas se Ele me quer aqui, ficarei aqui. Faz toda a diferença crer. Porque o que você vive é resultado daquilo que você crê. Se você acha que pecado não tem problema, sabe o que você vai acontecer? Você vai continuar pecando. Se você acha que mentir não faz diferença, você vai continuar mentindo. Se você acha que não ser bom mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos, você vai desperdiçar tudo que você tem e vai morrer pobre e miserável e ir para o inferno. Você é o que você crê. Se você crê em Cristo, se você crê em Deus, você é luz. É isso que você é. Agora, se você não crê em Cristo, você é trevas. Se as suas obras demonstram Cristo, você é luz. Se as suas obras demonstram o pecado, você é trevas. Você é o que você crê. Diante de você está um livro que diz que existe um Deus e que você pode ter comunhão com esse Deus e que existe um caminho que te leva a este Deus. E esse caminho passa por Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, Ele te ensinará a guardar todas as coisas. É assim que a Bíblia diz. Você pode crer, você pode não crer. Mas eu quero que você saiba, você que está aqui nesta manhã, que diante de você está uma encruzilhada. E uma encruzilhada onde Deus diz, aqui está a bênção.
aqui está a maldição. Você escolhe, bênção ou maldição. Mas você não poderá alegar desconhecimento, ignorância. A palavra de Deus foi pregada. Não é o que eu penso de Deus, não é o que eu acho de Deus, mas o que a Bíblia diz dele mesmo, dele Deus. E você vai decidir, nessa manhã, a ser mais santo. Ou talvez você vai fazer aquilo que o salmista diz, porque os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. E você vai dizer, eu não quero e não vou me sujeitar a isso. E vai sair. Talvez você vai dizer, eu sou ateu e não creio em nada. É sua opção. Quando você morrer, você vai testemunhar e vai conhecer a verdade. Um dia eu estava conversando com um religioso que não cria no inferno. E ele queria me convencer que quando eu morresse, o inferno seria o túmulo, eu ia desaparecer. Eu falei, muito que bem, eu insisti com ele, conversando sobre vários textos e explicando teologicamente, ele diz, não tem inferno. Eu não dava mais para argumentar, eu disse com ele, ok, não tem inferno. Olha, Deus tem me dado uma boa vida, eu acho que é maravilhoso viver aquilo que eu tenho entendido sobre Deus. E se ao fim eu tiver como inferno o túmulo, maravilha. Tá bom também. Mas se tiver inferno, você tem problema. Eu não, mas você tem problema. Você pode ou não crer no inferno. Eu creio que é uma realidade. Existe. Existe um lugar onde as pessoas estão recebendo a justa recompensa pelos seus atos. Mas existe um lugar onde Deus está galardoando de forma justa aqueles que escolheram seguir a Ele e acreditar na sua verdade. Bênção e maldição. O que você escolhe? A palavra de Deus é para aqueles que querem uma vida abençoada. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus coloca diante de você uma oportunidade. E nós sabemos que seguir a Cristo passa pelo Calvário. Seguir a Cristo traz um requisito, crer que Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus. É aquele que paga pelos nossos pecados e nos dá uma nova oportunidade para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Então, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, você não pode ter comunhão com Deus. Você não pode entender a palavra de Deus. Você não pode entender perfeitamente todas as coisas que foram aqui mencionadas. Você precisa de Cristo nesta manhã. Se você não tem Cristo, você deveria orar assim e repetir comigo estas palavras. Deus, eu sei que sou pecador, conforme a tua palavra diz. Eu sei que o meu pecado traz como consequência a morte eterna. Mas eu creio que o Senhor me amou e que enviou Jesus Cristo, seu Filho, e Ele tornou-se carne e subiu numa cruz e sofreu as sentenças que estavam destinadas a mim. E eu quero nesta manhã reconhecê-lo como meu Salvador e pedir ao Senhor que o Senhor transforme a minha vida para que eu possa vivê-la glorificando o teu nome. Eu te dou graça, porque creio na sua palavra que diz, o que crê será salvo. Eu criei, Senhor, eu te agradeço pela tua salvação. Amém. Ainda com olhos fechados, ninguém olhando para a direita, para a esquerda, ore agora. Você que está aqui ainda não tem Cristo como seu Salvador e gostaria de confessá-lo publicamente, dizendo, eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. Levante a sua mão, onde você estiver. Pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Levante a sua mão. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Há mais alguém? Pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Eu ainda não o tenho. Levante a sua mão. Quero orar com você.
Mas eu quero orar com você também, irmão. Que Deus falou ao seu coração e disse: você precisa ser luz. E você tem entendido, olhando para a sua vida, que a sua luz está ofuscada. As pessoas não estão percebendo. Você gostaria que Deus te ajudasse a realmente ser a luz que você precisa ser, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Você quer determinar para você mesmo, nesta manhã: Senhor, eu quero buscar mais a Tua vontade, eu quero ler mais a Tua palavra. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, em nome do Senhor Jesus, me ajuda. Se esse é o seu desejo, ninguém está olhando, eu quero orar com você. Estou aqui para te ajudar. Levanta sua mão e diga: pastor, ore por mim. Deus tocou no meu coração, ore por mim. Eu quero viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Eu quero que Deus seja louvado através da minha vida. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Querido Pai, o Senhor viu aquela mão que se levantou dizendo: eu quero Jesus Cristo como Salvador. Pai, eu quero pedir a Tua bênção para esta pessoa. Que o Senhor, de uma forma poderosa, possa comunicar através do Teu Espírito Santo que ela agora é salva, e que os seus pecados foram perdoados, que agora ela é liberta, e ela pode viver de forma diferente, que aquele fardo que a oprimia, agora ele foi tirado, e há o alívio do perdão, da presença do Teu Espírito, de uma nova vida que o Senhor concede. Convence essa pessoa agora da sua salvação, e que ela possa sair daqui alegre, sabendo que o Senhor a salvou. Há pessoas que não levantaram as suas mãos por algum motivo, mas que também estão ali a dizer: Senhor, eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus Cristo. Pai, ajuda essa pessoa a realmente se posicionar diante do Senhor e dizer ao Senhor: eu quero Te segui-lo. Ajuda essa pessoa, Senhor. Dá a ela a oportunidade ainda, hoje, de decidir-se ao lado do Senhor. Mas há também pessoas, Senhor, que como eu, levantaram as suas mãos, dizendo: Senhor, eu quero brilhar mais. Não mais, talvez não, falando melhor, não mais ou menos, eu quero brilhar a Tua existência, a Tua obra na minha vida. Me ajuda, Senhor. E ajuda também essas pessoas que de uma forma humilde estão dizendo ao Senhor: Deus, eu não tenho vivido em obediência completa e não tenho buscado uma obediência plena ao Senhor através da Sua palavra. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero aqui pedir esse perdão. Eu estava limitado apenas a uma questão religiosa, mas eu quero mais do que isso. Eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero andar com o Senhor, eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero a Tua bênção. Então, Pai, essas pessoas precisam de um poder espiritual, de um poder que dá a elas vitória sobre o pecado, que transforma os seus corações, que transforma o temperamento que elas têm, que transforma as palavras que ela usa. Ó Pai, Tu és esse Deus que transforma, que faz-nos novas criaturas. Então manifesta mais uma vez, diante dessas pessoas, através do Seu Espírito, através do convencimento do Teu Espírito, o poder transformador do Senhor. E que possam sair daqui dispostas a terem mais do Senhor em seus corações, para terem mais do Senhor através de suas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor. Leva em paz para os nossos lares. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo o mal. Mas ajuda-nos, sobretudo, para que ao cruzarmos com pessoas e na convivência das pessoas que estamos inseridos, elas possam ver Jesus em nós. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Então, nosso irmão Walter trouxe, como chama o seu amigo, irmão Walter? Henrique. E o Henrique levantou a sua mão, desejando aceitar Cristo como Salvador. Amém? Você está alegre? Diga amém. Amém. Eu sei que decisões como essas são difíceis, né? Porque a gente sai daqui da porta, o diabo está esperando nós, né?
para tentar nos dissuadir sobre essas decisões. Mas quantos aqui poderiam dizer, hoje eu vou orar pelo Henrique? Senão você não pode orar hoje pelo Henrique. Eu esqueço, pastor, então não vou assumir compromisso, você vai pecar. Mas se você fala, eu vou orar pelo Henrique, levanta sua mão. Fala, eu vou orar hoje pelo Henrique. Então essas pessoas vão orar por você, tá, Henrique? Para você ficar firme. E o irmão Peter vai conversar com você e vai te ajudar, algumas coisas que podem te ajudar nessa carreira cristã, tá bom? Então abrace o Henrique depois e dê a eles as boas-vindas para a família de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E hoje, 19 horas, Sivaldo, vamos glorificar a Deus, mostrando o que Deus faz na vida das pessoas quando elas encontram Ele. E o Sivaldo é esse testemunho. Amém? Que Deus te abençoe.